Você sabia que a Irlanda já foi uma terra de gigantes, mitos e batalhas épicas? Já foi o lar de povos quase divinos, celtas guerreiros e até vikings saqueadores. Um lugar onde o tempo parecia parado e os primeiros habitantes não deixaram apenas pegadas, e sim lendas. Mas como começou a história dessa ilha encantada? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, por favor, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal dos curiosos, que aqui tá recheado de conteúdo de intercâmbio, viagens e agora curiosidades pelo mundo. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Nath e o que tá atrás da câmera é o Gustavo. Dá um alô aí. Fala, pessoal! Então vamos lá voltar pro nosso vídeo e desvendar a história da Irlanda. Hoje a gente vai viajar para muito antes dos leprechauns, das falécias e dos pubs, por milhares de anos. Vamos descobrir quem realmente deu origem à Ilha Esmeralda e como a Irlanda foi moldada ao longo dos milênios. Primeiro, imagina isso. Há 10 mil anos atrás, eu nasci. Há 10 mil anos atrás, a Irlanda não passava de um bloco de gelo. Tava tudo congelado. Lembra da Era do Gelo? Essa época. E aí, com o fim da Era do Gelo, as florestas começaram a surgir e a ilha passou a ser um lugar habitável. Mas por quem? Os primeiros povos começaram a chegar por volta de 8 mil anos atrás. Eles eram caçadores-coletores e sobreviviam basicamente da pesca e da caça dos bichos da floresta. Não se sabe muito bem de onde eles vieram, mas eles foram os primeiros donos desse paraíso. Vamos agora abrir um parêntese na história para falar de uma lenda do povo celta sobre os irlandeses. O celta é um povo que a gente vai falar mais adiante, que também foi muito importante para a formação do povo irlandês. Eles acreditavam que os primeiros povos, os mais antigos da Irlanda, não eram nem humanos. Olha isso. E sim os chamados Tautá de Danann. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas é um povo místico. São seres quase divinos, vindos de uma terra misteriosa chamada as Ilhas do Norte do mundo. Segundo a mitologia celta, esses caras eram incrivelmente sábios e guerreiros, e alguns até dizem que as fadas e os leprechauns são descendentes deles. Agora sim, deixando um pouco as lendas de lado e voltando para o campo do real, os primeiros registros arqueológicos apontam que depois dos caçadores vieram, na verdade, os agricultores neolíticos, e eles construíram coisas incríveis e inimagináveis, como por exemplo o Newgrange, que é um túmulo que chega a ser mais velho que as pirâmides do Egito. Sério, o Newgrange, ele é um mistério até hoje. Como que naquela época eles conseguiram mover aquelas pedras gigantes para construírem o túmulo? Mais ou menos parecido com o que eles acham da pirâmide do Egito, né? Que eles falam que pode ter sido aliens que construíram porque aquela tecnologia era impensável para a época e não teria como construir as pirâmides. Foi mais ou menos essa história também com o Newgrange. Eu só não sei por que não é tão famoso igual as pirâmides. E eu também gostaria muito de ter visitado quando a gente morava na Irlanda, mas não conseguimos visitar. Mas tá aí algumas fotos pra vocês verem. Deve ser, tipo, muito louco entrar lá dentro. Mas quem foi mais importante pra formação dos irlandeses não foi essa galera que a gente falou até agora, e sim os celtas. Agora sim chegou a parte que a gente vai falar dos ancestrais mais importantes pra história da Irlanda. Os celtas chegaram por volta de 500 a 300 antes de Cristo e foram vindos possivelmente das regiões entre França, Alemanha e Espanha. E também trouxeram uma cultura de guerreiros, músicas, poesias e lendas incríveis. E é por isso que a mitologia irlandesa até hoje é tão rica. Os celtas, eles introduziram o irlandês primitivo, que depois deu origem ao gaélico, que é também uma língua muito importante para eles até hoje. Quem não sabe, a Irlanda, ela é um país bilíngue ainda nos dias de hoje. A gente que morou lá, toda placa que a gente via, outdoor, todas as mensagens na rua, primeiro elas vêm em gaélico, que é uma língua super esquisita, e depois elas vêm em inglês. E assim, apesar de estar caindo em desuso o gaélico, né, que é a língua irlandesa, pouquíssimos irlandeses usam gaélico. Acredito que seja mais nos interiores, nas cidades bem pequenas e entre o pessoal mais tradicional, né, as pessoas mais velhas e tudo. Então não é uma língua que tem uma relevância assim no dia a dia, mas eles são muito orgulhosos da língua deles e eles aprendem também na escola. Então a gente teve contato com alguns irlandeses que contaram pra gente que durante o período da escola, uma das matérias era justamente o gaélico. É uma língua muito difícil, gente. E eu acho que por isso também que o sotaque do inglês deles também é muito difícil, sabe? Porque eu acho que eles meio que deram uma misturada. Ele tem algumas palavras que vêm do gaélico e aí
Fica uma coisa interessante. E talvez seja por isso que a Irlanda é um dos melhores lugares para aprender inglês, né? Porque depois de viver na Irlanda, meu amor, você se vira em qualquer canto do mundo. E falando nisso também, se você quer fazer um intercâmbio, assim como eu e Gustavo fizemos no ano passado e foi incrível, vou te dar uma dica de amiga. Antes de fechar qualquer pacote, faz primeiro um orçamento com a Trip Intercâmbios, que eles têm um suporte surreal, sem falar que rolam promoções maravilhosas. Então clica no primeiro link da descrição e vai falar com eles ainda hoje, tá? Só de você clicar no link, você já tem um desconto por clicar no nosso link. Então o que você tá perdendo tempo aí? Vai falar com eles e prepare-se que esse pode ser o next step to change your life. E outra coisa interessante também é que os celtas, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, principalmente deuses da natureza. E os principais eram Dagda, que é o deus da fertilidade e da sabedoria, e Brígid, que era a deusa do fogo, da poesia e da cura. Então esse lance dos deuses também é muito importante para eles e para a Irlanda, consequentemente, até hoje. E até o Halloween que comemoramos hoje veio dos celtas e não dos americanos, igual a maioria das pessoas costumam achar. Ele era celebrado antigamente como um festival sazonal e ele marcava o início do inverno e o fim da colheita, quando os celtas acreditavam que a linha que separa os vivos e os mortos ficava mais tênue, mais fraca, então os mortos poderiam visitar os vivos. Enfim, é muito interessante essa história. Esse festival era chamado de Samhain antigamente pelos celtas, e se você quiser saber mais detalhado, a gente postou um reels lá no Instagram contando tudinho, e também tem outro reels de uma irlandesa assim que era professora do Gustavo, que ela conta a história real, assim, do jeito irlandês mesmo, com legenda, então é legal você ir lá e procurar. Então, tudo ia bem, tudo ia muito bom, até que os cristãos chegaram aqui na ilha da Irlanda por volta do século V e converteram os celtas ao cristianismo. É claro que, assim, muita coisa rolou até, de fato, a Irlanda ser considerada um país cristão, mas essa já seria uma história para outro vídeo. Um fato interessante também é que tem muitos símbolos que hoje são da cultura irlandesa, que eles são, na verdade, uma combinação entre a religião pagã dos celtas e o cristianismo, como por exemplo as cruzes celtas. Quem aí já viu essas cruzes aqui? Mas os mistérios da Irlanda não param por aí, e agora entra um povo que eu gosto muito, modéstia à parte, que mudou a história da Irlanda pra sempre, que são os Vikings. Quem já assistiu a série dos Vikings? Inclusive a Irlanda já foi representada em algumas cenas dessa série, só que com outros nomes na época. Os Vikings chegaram na ilha por volta do século VIII, quando o cristianismo ainda dominava a Irlanda, vocês lembram, né? E eles começaram fazendo o que sabiam de melhor, que é invadindo, saqueando e aterrorizando geral, até que com o tempo eles foram se estabelecendo, criando as suas fazendas por aqui, e aí mudaram muita coisa. E agora, um detalhe curioso é que algumas cidades da Irlanda foram fundadas, na verdade, pelos Vikings, inclusive a capital irlandesa, Dublin, que na época era uma base viking chamava que na época era uma base viking e chamava Dyflin ou Dyflin. Eu imagino muitos irlandeses hoje falando Dyflin, né? E a gente já morou em Dublin, né? E até os dias de hoje você pode visitar um museu chamado Dublinia, que fala justamente sobre a influência dos vikings na cidade e no país, né? Na Irlanda como um todo. E uma curiosidade, assim, gente, nada a ver, aleatória, é que eu trabalhava em um restaurante que tá do lado do local onde fica o museu, que é a Christchurch Cathedral, que é a catedral, parte dela é pro museu, e o restaurante do lado é o The Buan Castle, que eu trabalhei por alguns meses, e eu nunca fui nesse bendito museu, porque eu não sei, até o Gustavo já foi. Quem quiser ver, tem no nosso Instagram. Barco Viking, tem no nosso Instagram? De viking, aonde? Tem. Destaque? Tem no destaque. Esqueleto de viking, barco de viking, arma de viking, tudo tem viking. Tudo. Como que eles viviam na época, as tradições, como era a rotina, a sociedade. Muito interessante, mas eu nunca fui, né? Voltando pra história, os vikings introduziram também o comércio marítimo, o sistema de moeda e até inovações na construção. Então, o que antes eram invasores terríveis e cruéis que saqueavam as mulheres e faziam escarcéu, hoje foram muito importantes e contribuíram para a Irlanda ser como é hoje.
Então, resumindo, a Irlanda é uma mistura maravilhosa de gelo derretido, povos misteriosos, celtas, guerreiros e vikings saqueadores, e aí a história foi rolando até chegar na Irlandinha dos irlandeses que conhecemos hoje. E aí, você gostou dessa história? Conta aqui pra gente nos comentários. Não esquece também de se inscrever no canal, que ajuda demais. Nós somos um canal novo relativamente, né? Porque mudou de nicho, então meio que a gente tá tendo que começar do zero. Então a sua ajuda é de muito valor pra gente. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Gente, e sabe o que é o melhor de tudo? Você conhecer toda essa história, você saber de tudo isso que a gente contou agora, estando na Irlanda, estudando e trabalhando em terras irlandesas, aprendendo inglês, vivendo tudo aquilo, que foi o que a gente fez por 1 ano e meio. A gente tá de volta no Brasil há 3 meses, a gente fez intercâmbio na Irlanda e foi a melhor experiência das nossas vidas. E lembrando que se você quer viver essa experiência de intercâmbio também, a gente recomenda de olhos fechados a Trip Intercâmbios. Eles vão te guiar em cada etapa e dar o suporte que você merece. Então clica no primeiro link da descrição e vai fazer o seu orçamento com a Trip e ainda garantir um desconto especial. Gente, esse pode ser o primeiro passo para transformar a sua vida. Então, vamos. Então é isso. Tchau!